E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui iniciar hoje, né, essa revisão sobre Código de Processo Civil, beleza? Referente aí à cadeira de Direito Processual Civil 1, em se tratando do assunto de intervenção de terceiros, tranquilo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui do assunto de intervenção de terceiros, que é interessante, é sobre a assistência. Então, o capítulo 1, não é, do título 3 da parte geral aí do nosso Código de Processo Civil, a gente vai ter aí a questão sobre a intervenção de terceiros, tranquilo? Então, o título 3, intervenção de terceiros, no capítulo 1 vai falar da assistência, e na seção 1 nós temos as disposições comuns. O que a gente precisa saber? Primeiro ponto, o artigo 119, né, o caput das disposições comuns, diz o seguinte: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Isso aqui nada mais é do que dar a definição do que é assistência. Então, o que é assistência? Quando há um processo envolvendo aí duas ou mais pessoas, certo? Ou seja, envolvendo aí uma parte autora e a parte ré, ou duas partes autoras e duas partes rés, porque a assistência também ela se aplica ao tema do litisconsórcio, que é o que nós vimos aí no título anterior, no título 2, certo? Então, pode ter também assistência no processo simples e uma assistência litisconsocial no processo que envolva aí duas ou mais pessoas no polo ativo ou passivo, beleza? Então, o que acontece? O assistente, ele nada mais é do que um terceiro juridicamente interessado, certo? Para que a sentença ela seja favorável à parte que ele está assistindo, beleza? Então, no parágrafo único do artigo 119, vai dizer o seguinte: a assistência ela será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Então, somente vai ter aí assistência, certo? No procedimento especial, nas juizados especiais, a assistência, cara, ela é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, ou seja, primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, né? A assistência aí era admitida em todas essas etapas, em varas cíveis, né? Tribunais de justiça, tribunais superiores, né? Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é na fase recursal, aí também admite assistência. E o assistente, ele recebe o processo, certo? No estado em que se encontra. Então, assim, o assistente, ele não, nesse caso aí, tem necessidade de receber o processo desde o início, né? Não há essa necessidade, como também não é impedido que o assistente ele entre no processo já, por exemplo, na fase saneadora ou na fase instrutória, por exemplo. Ele só não pode mais entrar depois da fase decisória, né? Quando se profere a sentença. Beleza? Que até há exceções que a gente vai ver posteriormente. Mas, lembrando é isso, que o assistente ele pode entrar em qualquer fase do processo. E no artigo 120, né, das disposições comuns, nós temos o seguinte: depois que o assistente ele entra no processo, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. O que ele quer dizer com isso? O artigo 120 fala o seguinte: o assistente ele entrou no processo para participar, beleza? Então, depois que ele entra no processo para participar, ele vai dar ali a sua opinião, né? Vai, nesse caso, aí fazer com que o seu assistido, ele, por exemplo, quando ele é titulado de uma relação jurídica, ele, por exemplo, peça uma prova, o assistente ele vai indicar ao seu assistido que ele mostre tal documento, e tudo isso que ele coloca, uma alegação, uma prova, a parte contrária ela terá o prazo de 15 dias para poder impugnar. O que é impugnar? Terá o prazo de 15 dias para dizer que aquilo ali não é verídico, que aquilo ali não procede, ou seja, para contestar aquela apresentação aí feita pelo assistido, de acordo com a fala e com a participação do assistente, beleza? Se passar o prazo de 15 dias, então vai ser subtendido que o assistente está pedindo é verídico, beleza? E o juiz não pode mais voltar atrás. Agora, a questão é, no parágrafo único fala que se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, né, sem suspensão do processo. Então, se a parte contrária alegar dizendo, olha, o assistente ali não tem interesse jurídico, ou seja, essa situação aqui
ela não vai afetá-lo ou então não vai beneficiá-lo de forma alguma. E ele também não tem propriedades ou legitimidade para ser assistente nesse processo. Então, o que é que o juiz vai dizer? O juiz vai definir isso aí liminarmente. Então, o juiz vai decidir de ofício. E o processo ele não vai ser suspenso por conta disso. O processo ele vai continuar em curso, vai continuar correndo, beleza? Então, essa é a parte geral aí do que é assistência. Aí agora nós vamos entrar nos dois detalhes da assistência, que é a assistência simples e a assistência litisconsocial. Primeiro ponto. Na seção 2, no artigo 121, que é o caput da assistência simples, diz que o assistente simples ele atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. O que significa dizer o seguinte: o assistente simples é aquele assistente em que ele verdadeiramente não tem ali uma participação direta na relação jurídica controvertida. Ele apenas vai se beneficiar daquela decisão jurídica para questão de auferimento, ou seja, ele vai ganhar alguma coisa com aquilo, ou também ele vai se beneficiar se o seu prejuízo for menor, porque o assistente ele pode ser tanto do autor quanto do réu. O assistente não tem, nesse caso aí, possibilidades de impedimento, né? Não tem esse impedimento. O assistente, nesse caso, ele só pode ser assistente do autor ou só pode ser assistente do réu? Não, necessariamente não. O assistente ele pode ser de ambas as partes. E o que acontece? Ele exercerá os mesmos poderes dentro daquilo que lhe for concedido. E também terá as mesmas obrigações dentro daquilo que lhe for concedido. Mas na assistência simples, as obrigações são bem menores em relação ao assistente litisconsorcial, que é a outra modalidade de assistência. E o parágrafo único fala o seguinte, que isso aqui é bem interessante, tá? Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente ele será considerado seu substituto processual. Então veja bem, pessoal, como está dizendo aqui o texto. Quando ele fala sendo revel, quem é que pode ser revel? Revel só pode ser o réu. Autor, por acaso, pode ser considerado revel? Não, porque a revelia é justamente uma qualidade atribuída à parte passiva, ou seja, ao passivo da ação. Significa que a revelia só é atribuída ao réu, caso ele deixe o quê? Ele deixe de se manifestar, por exemplo, na contestação. Então ele vai ser considerado revel. Quando isso acontece, o seu assistente passa a ser o novo réu da relação jurídica controvertida. Então o assistente simples que não tinha nada a ver com a relação processual, ele agora passa a ter, sim, a ver com a relação processual. Por isso que diz que se sujeita aos mesmos ônus no artigo 121, beleza? E se for omisso, o assistido. Quem é que pode ser omisso? O autor. Então, se por exemplo chegar numa certa fase, por exemplo na fase saneadora, onde o juiz ali ele pede para que o autor, né, ele apresente algumas provas para poder o juiz ali analisar o mérito da causa, e o autor, dentro do prazo que ele foi determinado para apresentar aquelas provas, ele não apresenta. Então o que acontece? O assistente ele será o novo autor, porque o réu ele foi omisso. Então o assistente ele passará a ser o seu substituto processual. Então a assistência ela tem como característica também a substituição processual, beleza? No 122, que é bem interessante, diz que a assistência simples ela não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Ou seja, a assistência simples ela não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Então, se a parte principal ela reconhecer que o seu pedido ali ele não é mais procedente e quiser desistir, o assistente ele pode impedir isso? Não, porque o assistente ele não tem poder para poder travar os desejos processuais do seu assistido. Então, se seu assistido, por exemplo, reconhecer a procedência do pedido, ou então ele desistir da ação, ou ele renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, ou então transija sobre direitos controvertidos. Traduzindo, se o autor desistir da ação ou o réu desistir da ação, o assistido não pode impedir. Se o autor renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, ou seja, ele entrou com a ação, por exemplo, uma ação declaratória, né? Então, nesse caso aí, a declaratória é para poder declarar a procedência e a veracidade de um documento, né? Por exemplo, um documento de alienação de veículos. Então, se o autor reconhecer que não, de fato, esse veículo aí ele foi repassado de forma incorreta, eu deveria ter ajeitado ali o CRV do carro, né? Eu acho que esse é o documento que utiliza para
poder repassar um veículo, um bem, mas aí eu não repassei da forma correta. O réu está certo, eu vou reconhecer aí essa questão que eu fiz de errado e vou renunciar ao meu direito de indenização por danos morais, por exemplo. Então, o assistente ele não pode impedir que o autor desista da ação ou renuncie ao seu direito, né? Ou então transigir. Transigir nada mais é do que fazer aí uma transação sobre direitos controvertidos. Então, transação num direito processual, como nós podemos observar aqui no nosso dicionário jurídico, ele vai falar a respeito do seguinte, ó, presta bem atenção aí, beleza? Então, transação nada mais é do que uma transferência. É o ato pelo qual uma pessoa concede a outra coisas ou direitos que lhe pertencem, certo? E também é um ato jurídico pelo qual as partes previnem ou extinguem obrigações litigiosas mediante a concessão mútuas. Então, por exemplo, ele extingue a obrigação litigiosa. Por exemplo, um credor que queria cobrar algo de um devedor, pelo devedor, ele, no meio do processo, dizer que iria pagar o credor, aí o credor, beleza, ele deixa aquilo ali passar e pede ao juiz que aquele processo ali seja encerrado, porque eles entraram em consenso. Então, o assistente ele não pode impedir que o autor desista ou o réu desista, beleza? Essa é a assistência simples. E depois que transitar em julgado a sentença no processo pelo qual o assistente ele foi parte, o assistente ele não pode abrir uma nova ação para pedir que essa sentença ela seja revogada, beleza? Ou então discutir o mérito dessa sentença, a justiça dada por essa sentença. Só se acontecer duas hipóteses. A primeira é se, por exemplo, pelo estado em que ele recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos autos do assistido, ele foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Ou seja, ele recebeu o processo numa fase tardia, ou então, pelas declarações ou pelos atos que seu assistido cometeu, esses atos e essas declarações impediram que o seu assistente ele produzisse provas que eram suscetíveis de influir na sentença, ou seja, o assistente ele tinha até provas que se ele colocasse no meio daquele processo, aquilo ali seria benéfico para ele, para o polo dele que ele estava assistindo. Mas pelo ato errôneo que o seu assistido cometeu durante o processo, então isso impede que as suas provas elas sejam aceitas, porque o processo ele talvez já tenha sido até extinto. Aí já tinha até sido, por exemplo, extinto sem resolução de mérito, ou então já foi até determinada sentença, já é uma sentença com mérito pelas provas que o juiz já julgou ser maduras para julgar o processo. Então, o assistente, se ele perceber que ele tinha possibilidade de ganhar e por causa do erro do seu assistido ele perdeu, então ele pode entrar com um novo processo. E a segunda hipótese é que se ele desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, por exemplo, o seu assistido, ele sabia que tinha provas contra ele, que eram provas contundentes que colocariam em estado de, podemos assim dizer, uma saia justa, né? Iria dificultar a sua possibilidade de vencer o processo. Mas ele, por dolo, ele preferiu omitir aquelas provas. E seu assistido, ele ficou, por exemplo, sem saber. Aí um exemplo de assistência simples. Quando a gente tem aí um contrato de locação, onde tem aí, por exemplo, o locador e o locatário. O sublocatário daquele imóvel, ele é o assistente simples. Porque o sublocatário, por exemplo, ele tem relação direta com o locador? Não. O sublocatário, ele simplesmente ele pega um ponto que já foi alugado. Então, a natureza jurídica aí é entre o locador e o locatário. Sendo que, por exemplo, o locatário, ele deixou de dizer ao seu sublocatário que tinha uma conta de água que ele não pagou em 3 meses. Aí a Compesa foi lá e cobrou ao locador essa conta para poder pagar, né, judicialmente. Sendo que o locatário dizendo que pagou, mas na verdade ele não pagou e o sublocador não sabia disso. Por ele não saber disso e não poder fazer nada para poder reverter essa situação, eles perderam o processo. E depois que o processo é perdido, ele descobre isso. Então o que acontece? Pelo fato de o locatário ele esconder essas provas, né? Ele, nesse caso, fazer com que o sublocatário tivesse desconhecido das alegações por dolo ou por culpa, então ele poderá entrar com uma nova ação judicial para poder rever essa decisão aí. Beleza? Então essas são as duas hipóteses que o assistente simples ele pode entrar com uma ação. E a assistência litisconsorcial, para a gente finalizar, é a mais simples de todas, porque o artigo 124 ele deixa claro que considera-se litisconsorte,
né, da parte principal, o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, por exemplo, sempre que o assistente ele tiver sua natureza jurídica aí, beleza? A sua relação jurídica controvertida entre ele e o adversário do seu assistido, então ele passará a ser chamado de assistente litisconsorcial, porque de fato aí ele é parte do processo. Agora, cuidado para não confundir o assistente litisconsorcial com o chamamento ao processo, porque o assistente litisconsorcial ele não é provocado, ele é espontâneo, ele entra no processo por vontade própria. E um exemplo de assistente litisconsorcial é, por exemplo, um devedor ou um credor solidário que descobre que os seus co-devedores ou co-credores, respectivamente, estão envolvidos no processo, né, de uma ação em que ele seja parte ou de algo que interesse a ele, e depois que ele descobre esse processo que já está em curso, ele decide entrar, né, para poder aí também ter a sua parte ouvida, as suas alegações ouvidas, né. Então, isso é o assistente litisconsorcial, beleza? Então, o assistente litisconsorcial, ele tem relação jurídica direta com a parte contrária, que essa sentença vai influenciar na sua relação com a parte contrária, e o assistente simples, ele não tem uma relação direta com a parte contrária, mas ele simplesmente vai sofrer os efeitos da sentença, e por isso ele decide entrar na lide para poder prestar assistência à parte a quem ele deseja que o processo seja favorável, ou seja, ao seu parceiro aí, juridicamente falando, né? Ao seu parceiro social, comercial, o que quer que seja. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte aí, é a questão da assistência, tranquilo?